Me fala desse menino que você foi. Você teve paralisia até 8 anos de idade. Eu, com 1 ano, tive paralisia infantil. Naquela época não existia vacina Sabin. Peguei junto com a minha irmã gêmea, eu tenho uma irmã gêmea. Apareceu como um resfriado, 5 dias depois ela ficou paralisada. A minha mãe nos separou, mas já era tarde. Quase aos 9 anos, nós fomos levados para os Estados Unidos, fizemos um autotransplante. E aí eu comecei a andar mesmo. Até então eu era uma espécie de saci. Eu andava praticamente com uma perna e a outra era sustentada por um aparelho que tinha umas barras de ferro metálicas que sustentavam a minha perna. Tua primeira infância foi difícil? Porque tem essa coisa da crueldade infantil, as crianças me chamavam de mula manca, eu ia contar para minha mãe chorava junto, e eu sabia que eu era uma espécie de pedra, era uma coisa de rejeição. Afetou? Como você superou essa crise? Não, afetou mais meus pais, porque depois... Mas a dor é conjunta, né? Não, aí eu devo ter marcas. Eu sempre brinco, olha, a desgraça foi tanta que eu virei até jornalista. Mas desgraça pouco é bobagem. As marcas são essas. Mas as marcas foram logo que eu comecei a andar, que eu virei uma criança terrível, para a época um caso de polícia. Você foi para a delegacia? Não, eu era muito moleque. Você compensou, Por exemplo, eu descobri a bicicleta. Então, eu fazia longas excursões de bicicleta que deixavam os meus pais em polvorosa. Estudava mal, porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Jogava futebol abusadamente. Participava de todas as sessões de todos os garotos de todas as ruas em torno do meu bairro. Inclusive, jogava com o Eduardo Suplicy. Que era o dono da bola. Que era o dono da bola. Era muito importante. História. A gente ficava no Jardim Trianon esperando o Eduardo, que morava numa casa. Tal. O Eduardo saía com a bola. E ele regulava a bola? Não, ele já era democrático. Opa, jogava, mas ele era o dono da bola, a gente sabia. Tinha que respeitar o mundo. Nem deixava ele marcar uns gols, nada. O irmão dele menor, que a gente deixava fazer qualquer coisa. Ele era bom de bola, Eduardo? É. Mas essa história de você parar na delegacia, por quê? O que você aprontava? Não, o menino que jogava bola na rua naquela época, a polícia ia atrás. E naquela época, por exemplo, quem jogava bola na rua, isso no começo dos anos 50, quem jogava bola na rua, minha mãe me via como um semi-bandido. Hoje ela pagaria para qualquer mãe pagaria para o menino jogar bola na rua. E a polícia ia, os vizinhos chamavam, porque a bola caía. Tinha uma vizinha nossa que assassinava as bolas, era terrível. Então chamava a polícia não tinha o que fazer. Era uma época que se amarrava cachorro com linguiça. E a minha mãe era intimada aí na 4ª delegacia de polícia, que era na Rua Augusta, e eu ia lá, e o delegado, me lembro de um delegado, doutor Ismael, era assíduo frequentador da delegacia. Dizia, olha, você não passa na frente da casa dessa senhora, não passa mais na frente da casa dessa senhora. Então eu fazia o seguinte, chegava na frente da casa dela, eu atravessava a rua, passava do outro lado e voltava. Ela ia na delegacia reclamar, porque todo mundo ficava gozando disso. Enfim, virei um moleque problemático, terrível. Adolescência. Não, adolescência você foi rebelde? Eu fui suficientemente rebelde. Eu me ajustei um pouco, fui um bom estudante no chamado ginásio, aí quando eu fui para o colegial desandei de vez. O que me salvou foi um curso de madureza. Desandei de vez, o que quer desandei, dizer? Estudava mal. Desandei de vez não é nada parecido. Naquela época não tinha tóxico, nada. Drogas ficava nunca rolou? Não rolava na nossa turma. Eu ficava até às 10 horas da noite, era terrível, na esquina conversando. Minha mãe tinha uma suposição que eu tinha envolvimento de drogas, porque eu chegava às 10 horas da noite. Me lembro que um dia eu cheguei, tinha um concílio de família à noite, para me ajudar e tal. Se eu quisesse ser internado, eu nem fumei. Queria trabalhar em rádio, eu já trabalhava em rádio, essa vontade de trabalhar em rádio era terrível. Então, eu já tinha me apaixonado por rádio. Então, eu tinha 2 paixões, rádio e esporte, que eu aliei imaginando que ia ser um grande locutor esportivo. Um comentarista esportivo? Não, locutor, narrador. Aí eu comecei minha carreira com esporte. Mas e daí para o jornalismo? Por que jornalismo? Porque aí eu comecei a ler, entrei numa faculdade, a faculdade de Direito, que eu não terminei, deixei a matrícula trancada no 5º ano, já queria ser juiz, advogado, e achava que a carreira de jornalista era paralela, e os meus anseios foram se transformando. Fui trabalhar na Rádio Eldorado, que era uma rádio de elite, falava doce naquela época. Comecei a me interessar por política e tudo isso, e
aquele sonho todo se amalgamou, se transplantou numa coisa, não, eu tenho que ser jornalista, ou de rádio, ou de jornal, jornalista de jornal, e porque eu gosto disso. A família já foi contra? Não, a família sempre foi contra, porque naquela época, rádio, jornal, esse tipo de coisa era um pouco associado à boemia, à doce vagabundagem, então não era de bom tom. O pai disse que era padeiro, né? Tinha uma padaria. E ele pensou ele queria que você seguisse profissão? Que Quando você entrasse com a mão na massa? Quando ele morreu, em 54, eu tinha 13 anos. Então era muito cedo, mas provavelmente eu teria sido um bom padeiro. Amassado, como é que é? Comido o pão que o diabo amassou na padaria. Mas eu gostava, eu ia lá, gostava e tudo. Não vejo nenhuma diminuição. Tem uma admiração assim pelos padeiros. Bom, né? Você de padeiro, você ia lá comia de graça. Mergulhava nos sonhos. Que delícia. Que era uma coisa deliciosa. Engorda só de falar. Um lado assim de contestação política? Ou você tinha uma coisa mais conservadora? Não, eu tinha um lado de contestação política, mas era pela via conservadora. Não conservadora em relação a apoiar governos, eu era contra os governos. A esquerda vendia uma imagem libertária, mas na prática a União Soviética, a China comunista não eram libertárias. Eu tinha muito medo disso e como eu era um garoto que queria liberdade, inclusive em relação à minha família, que queria uma vida mais autônoma, na verdade eu transformava isso em ideal político, de livre iniciativa, de livre pensamento, de não interferência do Estado. Vai ver que hoje eu analiso, vai ver que era uma forma de contestar os meus pais que queriam me controlar. Agora, Boris, na história do Brasil, assim, nessa época, anos 60, tinha muito uma coisa assim, entre anos 60 e 70, né, entre um e outro, assim, entre drogas e política de esquerda mesmo, né, essa rebelião, toda essa cultura, essa moda toda que tomou conta da inteligência. Você se sentia, assim, uma pessoa diferente? Como que você se situava nisso? Não, eu fui situado pelos outros, porque eu era uma pessoa da liberdade da livre iniciativa e tinha medo do totalitarismo. Fui situado na extrema-direita. Fui até, e uma das coisas que marca a minha vida de imprensa hoje, fui até chamado pela revista O Cruzeiro, que era uma revista que equivalia à Veja hoje, uma grande revista em termos de circulação e tudo, acabou, né? Fui rotulado de terrorista de direita, do comando de caças comunistas, coisa que eu não era. Quer dizer, você sentiu na pele as patrulhas ideológicas? Senti as patrulhas, quer dizer, eu fui patrulhado sob esse aspecto, que as patrulhas funcionam de todos os lados para todos os lados. Essa questão da acusação hoje me faz tomar muito cuidado com a honra alheia, quando eu toco na honra alheia na imprensa, porque eu senti na carne o que é ser mal visto, caluniado mal e tal. Até hoje essa acusação pesa. Você foi o primeiro âncora opinativo do vídeo brasileiro, do telejornal. Por que você acha que isso... Por que não existe isso? Olha, eu acho que, primeiro, eu sou consequência de um período político. Quer dizer, o controle exagerado, a meu ver, ainda tem um pouco. Uma tentativa do Estado de controlar especialmente os meios eletrônicos de comunicação, rádio e televisão. E depois houve uma situação tal no SBT, onde o SBT procurava contaminar a sua imagem de credibilidade. O SBT tinha problemas de mercado com anunciantes que atingissem as classes econômicas A e B. O que ela fez? Ela foi buscar o Jô e ela foi me buscar. O Jô com um talk show onde ele é livre, pode opinar, ele que orienta, e um telejornal onde eu faria as mesmas coisas, que contaminasse a emissora com credibilidade. Não precisava ter nem uma expressão muito grande em termos de anunciantes, nem de ibope. Sei. Você era a busca mesmo da credibilidade e da opinião. Isso foi respeitado até o final da E fez muito sucesso. E hoje, você sofre pressão? Nenhum tipo. De nenhum lado? Não, você tem uma sempre ação de relações públicas que eu acho legítima. Mas hoje, a Record foi me buscar. As pessoas duvidam às vezes, mas até por uma razão de mercado, ela foi me buscar
para ter um jornalismo livre, parecido com o Telejornal Brasil. Então, ela me ofereceu, em contrato, todas as garantias de que a orientação do jornal seria minha. E hoje você poderia criticar poderia o criticar, bispo? Poderia criticar o bispo. Eu não vou criticar o bispo à toa para provar não, que sim. eu sou macho e critico o bispo. Mas, por exemplo, eu até fiz um exercício com o pessoal da igreja que me procurou, dizendo o seguinte: se acontecesse aquele episódio denominado chute na santa, o que eu faria? Eles esperavam de mim a mesma posição que eu tive no SBT, que foi extremamente crítica em relação ao bispo que teve aquela atitude em relação à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas teve um diferencial, nós não fizemos campanha no Telejornal Brasil. Então, o que nós fizemos foi mostrar o episódio, criticar o episódio e dar essa diferença, abrir câmeras e microfones para que as pessoas acusadas se defendessem. Agora, em compensação, hoje, se você tem algum problema, você vai se queixar para o bispo, né? É um bom lugar, mas eu não vou me queixar para o bispo. Vai se queixar para o bispo. Mas essa brincadeira que a gente faz, olha, você está com problemas, vai se queixar para o bispo. Você sofreu algum tipo de pressão, ameaça, inimigos? Algumas vezes foi sério. Eu me lembro de uma vez. A barra pesou. A barra pesou porque era sério. Por exemplo, na Folha, no momento do regime militar, muitos interesses contraditórios em jogo e tal. Eu recebo um telefonema noturno dizendo o seguinte: olha, você toma cuidado se você continuar com isso no jornal. Era uma ameaça específica para um fato que a gente estava cobrindo. Você corre riscos. Quer ver, Boris? Você hoje saiu da sua casa às 9 horas da manhã, teve na casa de fulano e cicrano. Era um fato político, que era uma denúncia de suspeita de corrupção os protagonistas já morreram, prefiro não citar. Numa concorrência pública grave. E você teve medo, Boris? Eu acho que foi a única vez que eu tive medo. Não é que eu sou corajoso. Eu coloquei de lado essa alternativa de que existe medo. Então eu vou metendo a cara mesmo. Quer dizer, medo não consta do meu dicionário. Como foi a primeira vez que você se viu no vídeo? Porque você já era um profissional maduro. Achei um pavor. Eu não gosto de me ver no vídeo. Eu me vejo quase sempre, eu gravo. Eu tenho resistências a me ver. É mesmo? Até hoje? Porque eu não faço 10 anos depois, mas a primeira vez eu compreendo. Eu não sou nenhuma Bruna Lombardi. Boris. Até que você é bonitinho. Eu tenho gosto para tudo. Quem é o seu oculista? Quando eu fui para a televisão, eu não era a figura que era o protótipo do apresentador. Não, claro, eu entendo. Então eu fui. Mas assim, tua primeira reação foi qual? Você falou, opa. Não, eu achei estranho. Você é muito crítico, assim, com você? Eu sou, exageradamente. As pessoas acham que eu até não tenho um pouco de não é autoconfiança, como é que se diz? Indulgência, autoindulgência. Acho que eu sou... autoestima? Autoestima, que é baixa, não é. Não, eu acho que a autoestima você se tem... Eu acho que eu tenho normal. Você tem uma pessoa poderosa. Mas a autocrítica é mais forte que a autoestima. Você nunca fala assim, até que eu tô bonitinho. Não. Às vezes eu acho que saiu bom. O que você não gosta? O que eu não gosto? Não, eu não... Não tem uma coisa assim que você não gosta? No começo tinha gosta, não gosta. No começo eu não gostava. Agora virou uma questão profissional mesmo. Eu quero ver o que houve e tal, para conversar com meu companheiro, o diretor executivo da Nitrini. Não, então isso é uma coisa bem profissional. Então, assim, agora, aquele lado humano, não tem uma coisa assim, você é vaidoso, uma coisa de falar assim, o nariz, não sei o que, não tem esse lado. Até, eu vou explicar, até uma época eu comecei a me preocupar, com 56 anos, estou começando a ficar velho, e eu vou fenecer, vou acabar para a televisão. Aí eu falei para o Luciano Calegari, que é quem cuida da parte artística do SBT, um grande professor meu de televisão, que a grande frase de televisão dele é a seguinte: Boris, se convença, ninguém entende de televisão. Todo mundo é engenheiro de obra feita. Ele me convenceu disso. Aí eu vi que eu entendia nada como as demais pessoas. Ele me disse: não, quanto mais velho você ficar, deixa de espelancar e tudo, você vai ter mais credibilidade. O Luciano também mostrou isso, é que o mercado das pessoas que apareciam e que conseguiam transformar isso em sucesso, ou em pontos no Ibope, ou em faturamento para as emissoras, que é essa a razão principal que as emissoras estão no ar, eram poucas pessoas, eram contáveis nos dedos, e eu era uma delas, que eu era um produto... Corpinho, como é que fica? Não, eu me trato, eu vou ao médico. Na verdade, desculpa, eu estou procurando emagrecer, eu não consigo voltar a fazer exercício. Eu tive um acidente
dentro do SBT, eu caí numa sala, fiz um espacate, né, de balinha, pá, pouco antes do jornal, e quebrei um osso. Quebrei um osso, chama trocante maior, um osso do fêmur, não o fêmur todo, uma lateral. E foi uma boa desculpa para eu parar de fazer exercício. Já faz 2 anos eu não faço, e o meu médico quer que eu faça exercício. Quando eu mantenho o peso que o médico acha que eu tenho que ter, não é uma questão estética, é uma questão de saúde, eu me sinto muito bem de cabeça. Eu me sinto muito bem de cabeça. E não tem uma preocupação, não tenho nenhuma preocupação estética. Você acha assim que você criou um personagem pro vídeo? Um personagem sério? Porque você é uma pessoa muito engraçada, né? Você é um contador de piada, contador de causo. O gozado é o seguinte, a maior imagem minha que sobra é da seriedade, da sisudez. Ontem vieram os estudantes de Piracicaba e disseram que quando eu estive na faculdade, eles receberam uma recomendação de ficarem fisicamente longe de mim, porque eu tinha uma espécie de uma majestade e que eu não exigia, mas parecia que eu queria a distância das pessoas. É exatamente o contrário. Eu não quero perder a minha essência, não é esse negócio do pobre chique, eu sou simples, é bonito. Eu não quero perder a essência do meu contato com as demais pessoas. E você acha que então a fama te mudou? Não mudou, mas ela me faz... Por exemplo, eu percebi que algumas coisas que eu gostava, tomar cafezinho no shopping center Ibirapuera, parar não sei onde num boteco, conversar num posto de gasolina, começou a se tornar difícil. Eram pequenas coisas, com pessoas que eu gostava, com conversas que eu gostava, que eu não percebia que faziam parte, que começou a ficar difícil por causa da notoriedade.